Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é personalização contextual, elevando o marketing digital para as novas alturas. Isso quer dizer que nós precisamos mudar de patamar, sair daquela visão básica do marketing digital, de apenas produzir uma rede social, preparar uma rede social, desenvolver um site, preparar um aplicativo e elevar a visão do marketing digital para uma posição estratégica. E o tema hoje fala sobre isso, né? A importância de você personalizar. A personalização é um item importante que eleva o patamar do marketing digital. Ele transforma o marketing digital numa plataforma de relacionamento. E é claro que através desse relacionamento você pode melhorar o posicionamento da sua marca, você pode segmentar a sua marca, o seu produto, você pode executar atividades comerciais, de venda, de distribuição, você pode desenvolver atividades de comunicação, mas é claro que dando um toque pessoal. E isso faz toda a diferença no que diz respeito às diversas plataformas digitais. O texto que está aí do lado diz: no universo digital, a personalização contextual emerge como uma estratégia essencial, transcendendo as abordagens tradicionais. Exatamente o que eu coloquei na abertura, saindo daquela visão de você simplesmente montar um site onde você coloca os seus produtos, as características do produto, o preço, de que maneira deve adquirir, se a sua plataforma digital possibilita um e-commerce, ou seja, a realização de uma compra, né, de um produto, de um serviço, não se restringir apenas à venda, mas que possa construir relacionamentos trabalhando cada etapa da jornada de compra desse consumidor digital. Então, a personalização é um item importante dentro deste processo. E é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Ao incorporar dados comportamentais detalhados, e é claro, saindo daquela visão de saber apenas onde a pessoa mora, saber o estado civil, gênero, sai um pouco dessas características básicas, né? E tentando entender o seu comportamento. E de que maneira que a empresa consegue identificar o comportamento das pessoas, ou seja, quais são as suas necessidades, os desejos, as expectativas, quais são as suas dores no que diz respeito à aquisição de um produto ou um serviço. Isso acaba sendo fundamental, essa parte que nós chamamos de contexto comportamental detalhado. Você entender exatamente como esse consumidor ele funciona, né? Como é que ele chega a buscar um determinado produto, quais os canais de comercialização, de comunicação que ele acessa, quando ele sente a necessidade de algo, o que ele procura? Ele procura primeiramente uma loja física, ele procura uma loja virtual, uma loja online, né? Depois que ele procura, faz esse primeiro contato, o que ele busca nesse primeiro contato? Indo para um segundo contato, o que ele busca? Quais são as expectativas dele? Né? Ele busca esse segundo contato através de uma atividade física ou uma atividade online? E o terceiro, e o quarto, né? Quantas etapas são necessárias para que ele possa tomar uma decisão em relação a um determinado produto ou serviço que deverá atender uma determinada necessidade ou desejo? Então, todos esses aspectos
é o que nós chamamos de comportamentos detalhados do cliente, entendendo a jornada de compra desse consumidor. Então, é claro que esses dados comportamentais, eles são adquiridos, uma parte, através das informações de relacionamento que ele já tem dentro da empresa, caso ele seja um cliente recorrente, né? Mas eu também consigo, além de dados que já estão dentro da empresa sobre o comportamento de compra dele, eu tenho várias informações nos diversos pontos de contato que hoje o cliente busca ao identificar uma determinada necessidade. Então, se ele acessa um site, se ele acessa uma rede social, se ele acessa um determinado aplicativo, se ele vai numa loja física, cada ponto de contato, esse cliente deixa rastros comportamentais. Ele demonstra quais são as suas características, quais são qual é o seu perfil comportamental, né? Tanto no que diz respeito a consumo, quanto o que diz respeito à compra. Nós devemos entender que, do ponto de vista de marketing, quando nós olhamos um cliente, nós olhamos 3 personas. Nós olhamos o consumidor, que é aquele que tem necessidades, que tem desejos. Nós encontramos também um comprador, que é aquele que tem expectativas, que tem dores. E nós também temos aqueles formadores de opinião, né? Dentro de cada cliente tem a figura do formador de opinião, porque é claro que, se a pessoa está satisfeita com aquela relação comercial, ele vai falar positivamente para as outras pessoas, principalmente do seu relacionamento. Mas se ele estiver insatisfeito, ele, da mesma maneira, ele vai potencializar essa insatisfação nas suas redes de relacionamento. Redes físicas, né, aqueles contatos físicos do dia a dia, num trabalho, numa determinada atividade de entretenimento, como um jogo, como uma ida ao teatro, uma ida ao cinema, ida a um barzinho com um grupo de amigos. Essas redes sociais físicas, elas continuam existindo e ainda são potencializadas para uma rede social virtual, né? Estas online, através das redes sociais, através de chats, WhatsApp e assim por diante, todos esses meios de comunicação moderno. Então, ao incorporar esses dados comportamentais detalhados, e quanto mais detalhado eu tenho esses dados, né, mais detalhes eu tenho sobre o perfil, sobre o comportamento, sobre as atitudes desse consumidor, desse cliente, mais será possível criar mensagens altamente personalizadas. E não apenas mensagens, mas estratégias comerciais que possam estar adequadas a esse cliente, a esse usuário. Essa abordagem não apenas aumenta a relevância das campanhas e das estratégias de comercialização, mas também fortalece a conexão emocional entre a marca, entre o produto e esse comprador, esse consumidor, esse formador de opinião. Então, quanto mais eu consigo adaptar as minhas estratégias, as características ao perfil desse cliente, mais esse cliente enxergará valor. E quando um cliente encontra valor na relação comercial, ele acaba comprando mais, ele acaba ficando mais blindado em relação a uma determinada ação de um concorrente, ele acaba muitas vezes não brigando tanto por preço do produto. Enfim, existem algumas vantagens quando você consegue agregar valor ao cliente. Então, quando você trabalha além daquela segmentação tradicional, segmentação demográfica, geográfica, econômica, e você consegue ampliar a visão, o detalhe sobre o comportamento desse cliente, você começa a entender melhor como atuar de maneira eficiente e eficaz. E é claro que esse consumidor online, né, esse novo consumidor online, mesmo que ele seja um consumidor
do ponto de vista de idade, uma idade mais avançada, mas hoje ele tem acesso a produtos e serviços online, então nós chamamos de o novo consumidor online. Esse consumidor online muitas vezes tem características diferentes das características do consumidor de uma loja física, né? E precisamos então entender esse consumidor online, né? O que ele busca, como ele chega a um determinado produto, quais são as redes sociais de preferência dele, e cada rede social, como ele se relaciona com essa rede social, o que ele busca. Muitas vezes, um determinado consumidor, ele gosta de ter informações sobre o produto ou serviço a partir de um Instagram. Outros consumidores já procuram informações em um site, né? Procuram informações num mecanismo de pesquisa, né? Então ele vai lá no Google e procura alguma informação, né? Hoje em dia nós temos a inteligência artificial e muitas vezes o consumidor começa o seu processo de identificação de necessidade a partir de uma pesquisa em alguma inteligência artificial, mas muitas vezes esse consumidor ele busca informações através das redes de relacionamento no WhatsApp, né, nos grupos os quais ele pertence. Então, cada consumidor ele vai se relacionar com as plataformas digitais de uma maneira diferente. Então, é importante entender as características dessas plataformas digitais, como elas se comportam, quais são as características e também identificar junto ao consumidor o foco da sua empresa, né, o segmento que a sua empresa busca através dos seus produtos, dos seus serviços, saber como ele se comporta nessas plataformas digitais. O consumidor não se comporta da mesma maneira, né? Isso pode mudar, inclusive, em relação à mudança de produtos e serviços. Pode ser que um determinado consumidor, quando ele vai procurar um carro, e ele começa a procurar esse automóvel através das redes sociais, dos aplicativos, dos sites, ou seja, das plataformas digitais, ele tem determinada expectativa e tem determinadas dores, né? Mas quando esse mesmo consumidor ele vai buscar a compra de um celular, pode ser que ele tenha um comportamento diferente. As expectativas dele são diferentes, as preferências em relação às plataformas, elas são diferentes. Então, não basta eu entender o consumidor e as redes sociais. Eu tenho um terceiro elemento ali, eu tenho que identificar como esse consumidor se comporta numa determinada plataforma digital, relacionando com um determinado produto e também relacionando, ou serviço, e também relacionando com o momento de compra ou de consumo que ele está, né? Porque ele também vai modificando o seu comportamento em cada fase do processo de decisão de compra. Então, compreender como esse usuário, né, esse cliente, interage com o conteúdo, como é que ele interage com as plataformas digitais, quais são as suas preferências, né, que ele demonstra ao navegar nesses diversos canais digitais, que eu estou chamando de plataforma, permite uma personalização que vai além do básico, atendendo às expectativas individuais de forma precisa. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, né? Não é num primeiro momento que eu vou ter contato com esse cliente que eu já vou conhecer os seus hábitos, a sua preferência, as suas características comportamentais e escolha das plataformas digitais. Isso é um processo de aprendizado, é um processo contínuo de aprendizado. Então, é claro que no início eu tenho que tomar cuidado, né, para que eu possa identificar, sem invadir a privacidade desse cliente, desse usuário, e coletando informações a partir dos rastros que esse consumidor ele deixa ao longo do seu relacionamento, e conforme eu vou me relacionando com o passar do tempo, eu vou conseguindo
entender melhor as suas características e, evidentemente, a personalização vai ficando mais sofisticada. Então, deve-se ter um pouco de cuidado de você não invadir a privacidade ou tomar decisões precipitadas em relação às ações personalizadas. A implementação do algoritmo inteligente e esse sistema, né, de machine learning que possibilita ir aprendendo com o consumidor, né, identificando as marcas de preferência, os produtos de preferência, quando que ele compra, de que forma que ele costuma pagar. Então, conforme a empresa vai aprendendo, né, com o cliente, os algoritmos acabam tendo um papel significativo nesse processo, eu vou potencializando as ações mercadológicas, eu vou transformando as minhas ações de forma predictivas, eu consigo começar a prever determinados comportamentos e atitudes. Então, essa antecipação, né, esse modelo predictivo, não só aprimora a experiência do usuário, mas também cria um ciclo de retroalimentação valioso, refinando continuamente as estratégias com base no comportamento em tempo real. Essa palavra tempo real é importante, né? Porque antigamente a empresa fazia pesquisa de mercado e hoje continua fazendo, é um instrumento importante dentro da atividade de tomada de decisão, mas antes essa pesquisa era realizada, a empresa fazia as análises, montava a estratégia e às vezes passava um tempo, né, de semanas, meses, às vezes até ano, para que a empresa começasse a aplicar isso no mercado. E muitas vezes o consumidor já mudava de atitude, de comportamento, e a empresa sempre estava passos atrás em relação ao consumidor. Hoje em dia, né, com esses mecanismos digitais, com essas plataformas digitais e sistemas e ferramentas que permitem a conexão com esse consumidor em tempo real, a conexão destas informações, do aprendizado que eu tenho em relação ao cliente e o back-office, ou seja, as áreas organizacionais, áreas de venda, de produção, de logística, permite que as estratégias possam ser colocadas para o consumidor em tempo real. Ou seja, o consumidor ele está manifestando as suas características, o seu perfil, a sua necessidade, as suas expectativas, as suas dores, e ao mesmo tempo a empresa já está se adaptando e ofertando algo de acordo com todo esse conjunto de dados comerciais, esses dados de relacionamento que permite uma oferta personalizada. Então, essa rapidez no processo de tomada de decisão, hoje em dia é vital para os negócios. O cliente não quer receber uma oferta daqui dias, semanas, meses, ano, após ele manifestar um determinado comportamento. Ele quer algo em tempo real, né? Essa é a expectativa que ele tem. E é esse o desafio que as organizações também devem ter para poder atendê-los de forma eficiente e eficaz. Em resumo, o uso da personalização contextual não apenas garante que as mensagens ou as estratégias de venda, de marketing, se destaquem no meio digital, mas também permite evitar ruídos digitais, né? Porque hoje em dia o consumidor ele é bombardeado por várias empresas e a sua empresa ela tem que se destacar no meio de tantas ações de marketing e de vendas e de relacionamento. Então, é claro que muitas vezes uma empresa já está causando, desenvolvendo ruído na comunicação e na estratégia de uma empresa concorrente, né, de uma outra organização. Então, o segredo é desenvolver uma ação sem que haja ruído. E o ruído pode acontecer não só por uma ação de um concorrente, né? A utilização de uma plataforma inadequada, de um conteúdo de mensagem também inadequado. Esses ruídos, eles se apresentam de diversas maneiras, né? Oferecimento de produto errado, dentro de uma estratégia de preço equivocada, numa logística
que não atende às necessidades do cliente, enfim, tudo isso vai criando ruídos no processo comercial. E esse é o caminho, né? Evitar esses ruídos, né? Ou seja, ser efetivo, eficiente, eficaz na estratégia é o que faz o marketing digital alcançar novos patamares de desenvolvimento. Né? É evidente que para atingir esse objetivo precisa ter tecnologia, sem dúvida alguma, tecnologia que permite captar, permite tratar essas informações, permitem disponibilizar essas informações para as áreas organizacionais, tudo isso em tempo real. Também é necessário que os processos organizacionais estejam organizados em função dessa estratégia e, além disso, precisa também do componente importantíssimo, que é o componente pessoas, né? Pessoas que vão estar trabalhando essas estratégias, que vão estar operacionalizando essas estratégias e que, principalmente, vai estar se relacionando com os clientes direta ou indiretamente, né? Mesmo com toda essa tecnologia, o contato pessoal, né, ainda é algo extremamente necessário e desejado por parte dos consumidores, mesmo que seja em alguma das etapas do processo de decisão de compra. O contato pessoal, ele sempre é muito significativo. Então, a personalização contextual, para a gente fechar esse tema, utiliza dados comportamentais, e nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Sair um pouco daquelas informações tradicionais, como característica geográfica, demográfica, econômica, e partir para análise de atitudes, de comportamento, né, de perfil e outras informações que possibilita uma compreensão mais profunda em relação ao cliente e que permite esses dados uma ação mais pessoal, mais próxima do cliente, de tal forma que essa aproximação possa agregar valor, né? E esse valor que se agrega à atividade comercial permite que o consumidor tem uma lembrança da marca, tem uma lembrança do produto, dê preferência em relação ao concorrente, não fica tão amarrado às ações promocionais, enfim, o preço não se torna um fator de diferenciação e, com isso, a empresa ela tem resultados melhores e também oferece para o público, para o usuário, para o comprador, para o formador de opinião, para o consumidor, algo que possa ser marcante, possa atender às expectativas dele e gerar uma boa experiência. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês nesse podcast. Espero que vocês tenham a possibilidade, a partir desse bate-papo, tenham a possibilidade de refletir um pouco sobre a prática do marketing digital nas organizações e, principalmente, né, os desafios e os fatores críticos de sucesso que permitem que as estratégias atinjam um patamar diferente. Então, agradeço a atenção de vocês, peço que compartilhem, curtam, mandem mensagens para o canal, porque, sem dúvida alguma, essas atitudes permitem que o canal continue crescendo, se desenvolvendo e possibilitando atingir um número maior de pessoas. Então, agradeço mais uma vez e até o próximo podcast. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast
que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!